Prepare-se para mergulhar nas profundezas da história. Nossas próximas paradas nos levarão a cidades perdidas, naufrágios e ruínas milenares que se encontram submersas, escondidas aos olhos curiosos da humanidade por séculos. As histórias por trás desses lugares fascinantes transcendem o tempo e desafiam a imaginação. Venha explorar com a gente os mistérios que se escondem no fundo dos oceanos e lagos. Civilizações perdidas do mar. O que há por trás? As cidades submersas de Herakleion, Alexandria, Pavlopetri e Lion City revelam segredos de civilizações marinhas perdidas. O que elas nos contam sobre o passado e qual a importância de preservá-las? Afinal, como podemos proteger esses tesouros históricos para as futuras gerações? Herakleion era uma importante cidade comercial situada na costa noroeste do delta do Nilo, no Antigo Egito. Fundada por volta de 700 a.C., a cidade floresceu durante o período grego-romano e se tornou um centro vital da rota comercial entre a Europa, a África e a Ásia. De acordo com relatos históricos, Herakleion ostentava-se de palácios majestosos, templos grandiosos e uma vibrante atmosfera cosmopolita. A riqueza da cidade decorria do comércio de produtos como vinho, especiarias, pedras preciosas e obras de arte. Mas, infelizmente, o declínio de Alexandria, aliada a terremotos e inundações, levou à sua eventual destruição. Entre os mistérios por desvendar em Herakleion, a localização do Palácio Real e os segredos por trás dos seus museus e bibliotecas. Diversos relatos históricos mencionam a existência de obras literárias e de arte em Herakleion, mas ainda não se sabe ao certo onde elas se encontram. A descoberta de mosaicos e esculturas pode ser um indicativo de que obras de arte valiosas podem estar enterradas sob as ruínas. A descoberta de Herakleion, que hoje se encontra submersa, ocorreu em 1929 e o sítio arqueológico foi localizado através da análise de cartas náuticas e documentos históricos. Atualmente, o local está protegido por lei egípcia, mas a falta de recursos impede que arqueólogos realizem escavações. Um projeto de preservação visa documentar os vestígios da cidade, criando um museu virtual para preservar o patrimônio histórico. A tecnologia moderna auxilia na descoberta de sítios arqueológicos subaquáticos. A descoberta e o estudo de cidades submersas como Herakleion, Alexandria, Pavlopetri e Lion City demonstram a importância da tecnologia no processo de investigação arqueológica. A partir do estudo desses locais, podemos aprender mais sobre a história das civilizações marítimas e as tecnologias inovadoras auxiliam nessa busca. Através da utilização de sonar, radares, fotografia e mapeamento, os pesquisadores conseguem explorar áreas a difícil acesso, documentar os achados e divulgar os resultados para a comunidade científica. Esses avanços tecnológicos permitem o registro detalhado de ruínas, a identificação de artefatos e a reconstrução virtual de sítios arqueológicos. Além disso, a digitalização de documentos históricos e a modelagem 3D de achados arqueológicos proporcionam uma maior acessibilidade à pesquisa, permitindo que estudiosos de diversas partes do mundo explorem e analisem os dados. Investigações em cidades submersas revelam a complexidade e a riqueza das civilizações marinhas antigas, evidenciando a necessidade de proteção e preservação desses locais. A cada nova descoberta, compreendemos melhor a influência do mar e do comércio no desenvolvimento da história da humanidade. Lenda de Atlântida. A lenda de Atlântida, criada por Platão no século 370 a.C., descreve a cidade como uma metrópole próspera e avançada tecnologicamente localizada no Oceano Atlântico. Platão afirmava que a cidade era lar de uma sociedade justa e poderosa, até que, devido à ganância e decadência moral, afundou num solo. A história de Atlantida fascina o imaginário humano há séculos, inspirando teorias conspiratórias, filmes e buscas incansáveis em oceanos e mares do mundo afora. Platão afirmava que a cidade era lar de uma sociedade justa e poderosa, até que, devido à ganância e decadência moral, afundou num solo. A história de Atlantida fascina o imaginário humano há séculos, inspirando teorias conspiratórias, filmes e buscas incansáveis em oceanos e mares do mundo afora.
Apesar de não haver evidências concretas da existência de Atlântida, arqueólogos e historiadores continuam a investigar ruínas submersas em busca de pistas para desvendar o mistério por trás da lenda. Uma das ruínas submersas que alimenta a chama da esperança para os que buscam provas da existência de Atlântida é Pavlopetri, localizada na costa sul da península do Peloponeso, na Grécia. A cidade, que remonta a cerca de 5.000 anos antes de Cristo, acredita-se que seja a cidade submersa mais antiga do mundo. Inicialmente identificada através de uma navegação de sonar em 1967, as explorações subsequentes revelaram uma rede de ruas, casas e outros edifícios. As escavações arqueológicas em Pavlopetri começaram em 1989 e desde então diversos artefatos foram descobertos, incluindo vasos minoicos, fragmentos de telhas e ferramentas. Estima-se que a cidade tenha sido habitada por cerca de 5.000 pessoas, vivendo em mais de 1.000 casas organizadas em blocos. Acredita-se que a cidade tenha sido abandonada gradualmente, provavelmente devido ao aumento do nível do mar. As investigações em Pavlopetri forneceram informações valiosas sobre a vida na Grécia Antiga, revelando costumes, crenças e atividades cotidianas da época. A descoberta de artefatos e estruturas arquitetônicas únicas contribuíram para a compreensão da história da região e da civilização minoica. Ruínas subaquáticas na Turquia. A Turquia, um país situado entre a Europa e a Ásia, abriga em seu território cidades submersas que revelam segredos de civilizações antigas. Um exemplo notável é a cidade submersa do Lago Van, também conhecido como o Mar de Ararat. De acordo com registros históricos, acredita-se que a cidade tenha sido fundada por colonizadores Urartian por volta do século 9 a.C. A cultura urartiana floresceu na região durante o período de domínio do Reino de Van, que durou de 860 a.C. a 590 a.C. A cidade, localizada a 1.900 metros de altitude, era um importante centro político e religioso para os urartianos. Explorações realizadas no lago revelaram ruínas, esculturas e inscrições que fornecem informações valiosas sobre a história e a cultura urartiana. Em particular, um sarcófago esculpido com a inscrição cuneiforme narrando a história do rei Sarduri II. Entre os achados arqueológicos, destaca-se uma estela colossa erguida em homenagem ao rei Sarduri III, datada de 740 a.C. A estela retrata o monarca realizando sacrifícios e medos, demonstrando a importância do local no contexto religioso da época. O sítio arqueológico subaquático do Lago de Van representa um marco na história da civilização urartiana e um local de grande importância para o patrimônio mundial da humanidade. Um segredo submerso em China. O Lago Fuxian, localizado na província de Yunnan, na China, guarda segredos de uma civilização perdida há mais de 1000 anos. Conhecido como o Lago de Lijiang, o local era um importante centro comercial e cultural para as tribos locais. Acredita-se que a civilização que habitava o local fosse altamente desenvolvida para a época, possuindo uma organização social complexa, bem como conhecimentos em áreas como a agricultura, a metalurgia e a construção civil. No entanto, o declínio da civilização permanece um mistério para os arqueólogos. Explorações no local revelaram ruínas de edifícios, templos e outras estruturas que indicam a existência de uma cultura sofisticada. Esculturas, pinturas rupestres e outros artefatos arqueológicos foram encontrados no local, fornecendo informações valiosas sobre a história da região. Um dos maiores desafios para a pesquisa arqueológica no local são as condições climáticas e geográficas. O acesso ao local é difícil e a vegetação densa dificulta a identificação de sítios arqueológicos. Além disso, o clima tropical úmido da região promove a rápida decomposição de vestígios materiais, dificultando a preservação de evidências históricas.
Apesar dos desafios, as pesquisas no Lago Fuxian continuam a revelar novas informações sobre a civilização que habitou o local e seu legado histórico. A descoberta de cerâmicas, ferramentas e outros artefatos arqueológicos demonstram a complexidade social e a capacidade tecnológica da civilização. Em resumo, as civilizações marinhas antigas desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da história da humanidade. As cidades submersas de Herakleion, Alexandria, Pavlopetri e Lion City, bem como as cidades submersas na Turquia e na China, revelam a riqueza e a complexidade das sociedades que floresceram ao longo dos oceanos e lagos do mundo. É crucial proteger e preservar esses locais para as futuras gerações, garantindo que a história e o patrimônio cultural sejam transmitidos para o futuro. Através da tecnologia, da pesquisa científica e da cooperação internacional, podemos garantir que as civilizações marinhas antigas sejam lembradas e apreciadas por milênios. As profundezas do mar escondem segredos que nos instigam a desvendar os mistérios das civilizações perdidas. As cidades submersas se tornaram um portal para o passado distante, revelando vestígios de culturas que marcaram a história da humanidade.